Bom dia! Hoje eu vim para dar uma esquentadinha na cuca de cada um. Hoje eu vou falar das propriedades da potenciação. Como eu já falei para vocês, toda operação tem as suas propriedades. Nós já vimos a da multiplicação, da divisão, da adição, né? E a potenciação também tem as suas propriedades. Então vamos ver a primeira propriedade. A operação, né, elementar apresenta as propriedades. Vamos mostrar então as propriedades. A primeira propriedade é a multiplicação de mesma base. O que é isso? Quando a base forem iguais. Neste caso aqui eu tenho 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 2. Então a base 7. Só que os expoentes são diferentes. Então na multiplicação de mesma base, eu conservo a base, eu copio a base. Nesse caso qual é a base? 7. E somo os expoentes. Então, como que eu vou fazer para mim somar os expoentes? Olha lá, observe uma maneira simplificada. Eu não preciso ficar separando elas para contar. Eu vou colocar 3 mais 2, então ficaria 7 elevado à quinta potência. Então 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 2 é a mesma coisa que eu resolver 7 elevado à quinta potência. Então, logo vamos generalizar nela, ó, que A pertence a N, quer dizer, A é um número qualquer dos números naturais. E o expoente B ou C também número natural, quer dizer, qualquer números naturais. Nós temos A, B vezes A, C, que vai ficar então B mais C. Isso é um exemplo para vocês verem que qualquer número que eu colocar aí com a bases iguais é só somar os expoentes. Então, na verdade, o que é a primeira propriedade? Eu conservo a base quando elas são iguais, né? Conserva a base e somos expoente. Então, lá deu um exemplo lá, ó. O A, 7 elevado a 11 vezes 7 elevado a sexta potência. Vai ficar 11 mais 6, que é igual a 17. 12 elevado a 9, a nona potência, vezes 12 elevado à quinta potência. Ficaria 12, 9 mais 5, que ficaria 14. Ok? Então, essa aí é a primeira propriedade. Conservo a base e somos os expoentes. A segunda propriedade, quando eu tenho a divisão de potenciação. Neste caso aqui, ó, de mesma base, eu tenho 6 elevado a 5 dividido por 6 elevado a 2. Alguém já pode me dizer qual seria a propriedade? Se na multiplicação eu somei os expoentes, o que será que eu vou fazer na divisão? Alguém já pensou? Alguém já me falou? Depois, na outra aula, você fala se você acertou. Então, olha lá. 6 elevado a 6 é a mesma coisa que eu tivesse colocado 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 dividido por 6 vezes 6. Aí ele eliminou, ele fez uma demonstração do que fez. Ele dividiu 6 por 6, 6 por 6, ele simplificou. Houve uma simplificação de fração aí. Sobrou só 6 vezes 6 vezes 6. Aí o que ele fez? Conservou a base e somou os expoentes. Então, na realidade, para simplificar, é a mesma coisa. Eu conservo a base e na divisão eu vou subtrair os expoentes. Então, 6 elevado à quinta potência menos 2 da segunda, que era 6 dividido por 2. Então, 5 menos 2, 6 elevado a 3. Muito mais fácil, não é? Então, simplificando, conservo a base e subtraio os expoentes. Então, na multiplicação, eu somo. Na divisão, eu subtraio. Tá? Eu tiro os expoentes.
Então aí ele deu lá, ó, que pertence ao N, diferente, né? Diferente de zero, e o B, o C são números naturais, o B tem que ser maior que C. Então por que C maior que C? Para entrar nos números naturais, porque se ele for maior, ele vai ficar negativo. Então, esse caso depois vocês vão aprender mais para frente um pouco. Então, o que vocês têm que saber agora? Na divisão de potência de mesma base. Copio a base e subtraio os expoentes. E tiro os expoentes. Aí deu mais dois exemplos. 10 elevado a 18 dividido por 10 elevado a 12. A 12ª potência. Então, é igual a 10, 18 menos 12, 6. 9 elevado a 11 dividido por 9 elevado a 7, vai 11 menos 7, que vai dar 9 elevado a 4. Então, a segunda potência é a divisão, eu vou subtrair os expoentes. A terceira propriedade é potência de potência. Quando eu tenho duas potências, multiplicação, igual nesse caso aqui, ó, 5 elevado a 4, entre parênteses 3. Então, 5 elevado a 4, que está elevado a 3. Então, para fazer a simplificação, para não ser mais simples, eu vou, porque ali ele deu um exemplo onde você vai destrinchar os valores da potência, né, para chegar ao resultado. Então, na potência de potência, é só eu multiplicar os produtos. Então, as potências, que nesse caso, seria 3 e 4. Então, 3 vezes 4, 12. Ok? Então, na multiplicação de potência, é só eu multiplicar os expoentes. 4 vezes 3, 12. Aí deu outro exemplo, 7 elevado a quinta sobre 3, 3 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15. 10 elevado a 4, e entre parênteses 2. 4 vezes 2, 8. 10 elevado a 8, tá? Ó, tem uma observação aqui, né, ó, o uso de parênteses é muito importante. Ele indica que a base é uma potência. Caso não haja parênteses, temos outro cálculo. No exemplo do B, caso não houvesse parênteses, o cálculo seria, né? Então, aí nesse caso aí, ó, eu vou ter 4, 10 elevado a 4, 2, e 4, que é igual a 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Então, o uso do parênteses é muito importante. Então, para finalizar essa propriedade, potência de potência, eu faço, se tiver o parênteses, é fazer a multiplicação dos dois expoentes, tá? A quarta, potência de um produto. O que é a potência de um produto? O produto não é o resultado de uma multiplicação? Então, nesse caso aqui, ó, ele tem 3 vezes 4 elevado a 2, né? Então, seria 3 vezes 4 vezes 3 vezes 4, que não é 2 vezes que eu vou multiplicar eles. Então, neste caso aqui, eu vou fazer, é a mesma coisa que eu fizer, 3 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2, e fazer o resultado normal, depois de cada um, ok? Muitas vezes, tem alunos que falam assim, tia Toninha, eu não posso fazer 3 vezes 4, resolver o que está dentro do parênteses, para depois fazer a multiplicação? Pode. Até você pode fazer isso, tá? Mas na aplicação da potência, então nós vamos fazer multiplicação de mesma base, de produtos, não é? Aí não é a mesma base, aí são de produtos, tá? Aí ele mostra, né, os produtos que não vão se alterar na hora que você fizer essa resolução. Então, e aí
eles colocam, né, A vezes B igual a C. Aí o que é essas letras? Essas letras é só para demonstrar que pode ser qualquer número natural que vai dar o mesmo resultado que você fizer, tá? Muitas vezes, mas eu não entendo letra. Ele só tá, essas letras só para indicar, são exemplos, ok? São exemplos. Aí ele deu outro exemplo, 7 vezes 3 elevado a 2, que é igual a 7 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Agora nós temos a quinta potência. A quinta potência é a potência de um quociente. Então, quando você estiver dividindo, né, dois números, né, então, seguindo a mesma lógica do anterior, B não é nulo. Então, por que B não é nulo? Porque eu não posso dividir, né, uma divisão por zero. Então, 10 dividido por 5 elevado a 2. Ficaria 10 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 2. É a mesma coisa da multiplicação. Só vai mudar o... Então, ó, voltando aqui, ó. A primeira propriedade. Bases iguais. Conservo a base e vou somar os expoentes. A segunda vai ser a divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Potências, multiplicação, potência de potência. Só multiplicar os dois expoentes. Potência de um produto. Colocar cada produto com a potência indicada fora do parênteses, tá? Então agora vocês vão ver os exercícios da página 72, o exercício 1, 2 e 3 e o da página 73. Esses exercícios também eu vou voltar com vocês. Na aula agora, na lousa, explicando um por um. Quem conseguir fazer, só que eu falo assim, pessoal, tentam fazer, ler e fazer. Eu sei que o tempo é curto para vocês, entre minha aula, entre essa aula e a aula que eu vou voltar ao vivo, tentam fazer e para tirar as dúvidas com mais certeza, da onde que não entendeu, tá? E entrar no horário certo, que essa nós vamos para a lousa também. Vou tirar as dúvidas de vocês na lousa. Beijos e até daqui a pouco, crianças.